dele para utilizar para fazer o abastecimento de água de uma cidade. Ou a pessoa vai ser notificada previamente, que vai ter a declaração de utilidade pública. Numa situação dessa, é evidente que o princípio da proporcionalidade precisa ser observado, né? Se houver como o poder público evitar desapropriar, ele deve buscar outras alternativas que gerem menos impacto social, tá bom? Mas, em tese, o proprietário atingido por desapropriação não tem uma indenização a mais pelo desempenho da atividade econômica, não. Vamos seguir. Pessoal, tranquilo. Se eu poderia repetir a parte dos 20 anos que cortou aqui. Vamos voltar nesse ponto. Vamos voltar nesse ponto. Tranquilo. Quando a gente fala da desapropriação para fins de reforma agrária, tá? O que é a desapropriação para fins de reforma agrária? É a desapropriação da propriedade rural que não atende à função social. Tranquilo? Quando eu falo de uma propriedade que não atende função social, você vai esperar um procedimento desapropriatório benéfico para o proprietário ou sancionatório? Sancionatório. Quando eu falo de uma desapropriação de uma propriedade que não atende, Monique, à função social, você vai esperar que ela seja desapropriada de modo lucrativo e vantajoso para o proprietário ou você vai esperar um procedimento sancionatório? Lucas respondeu ali, sancionatório, não é? Claro, porque a propriedade que atende à função social, aspas, será mais bem tratada quando de uma possível desapropriação. Todo mundo entendendo isso? Por isso eu comecei essa conversa dizendo que não há um link direto entre desapropriação e função social. Nem sempre a desapropriação decorre do não atendimento à função social. Mas a função social da propriedade não é irrelevante para o aspecto da desapropriação, porque o não atendimento provoca consequência, que é mudar o fundamento de desapropriação aplicável à propriedade e, consequentemente, por essa mudança de fundamento, mudar o procedimento, tornando-o mais gravoso para o proprietário que está sujeito a sofrer a desapropriação, tá? Então, vamos voltar. Propriedade rural que não atende à função social. Pagamento de justa indenização em títulos da dívida agrária. Ela não fez não. Ela é consciente, ela bem. Tem alguém muito consciente aí com o microfone aberto? Doutora Mirella, eu acho que é o seu. Professor, tem uma turma aí que quer entrar e não está conseguindo. Aí botaram aqui no WhatsApp. O meu está pedindo um passo-código, não, negócio assim. Tem uma turma aí reclamando que não está conseguindo entrar. Deixa eu voltar aqui para o WhatsApp para ver. Já somos 33 aqui. Deixa eu ver. A minha está dando inválida. Já há 34 pessoas aqui. Pessoas na reunião. Deixa eu ver. Eu mandei já o link, não é para pedir código, não. Eu acho que quem não conseguiu deveria reiniciar e tentar novamente. Zoom. Isso aí, pronto. O Lucas mandou lá no grupo, tá tudo certo. Agora acho que vai todo mundo conseguir. Anote aí. Resgatáveis, títulos da dívida agrária, tá? Que são espécies do gênero título da dívida pública. A gíria desse título é TDA. Quando você ouvir falar, lançou TDAs, são títulos da dívida agrária, que são espécies do gênero título da dívida pública, que é TDP. Porque nem todo título da dívida pública tem razão agrária, tá? O título da dívida agrária é uma espécie de título da dívida pública lançado para realizar desapropriações de propriedades que não atendam à função social para fins de reforma agrária. Resgatáveis num prazo de 20 anos, anote aí, Lucas, que pediu, 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão. Essa parte final também é importante, tá? São 20 anos, Monique, de parcelas anuais. E não começa no momento da emissão na posse, não. Só 2 anos depois de emitidos os títulos. Então, eu pego sua propriedade, Monique, agora, porque ela não atende a função social, me dê para cá. Emissão na posse é o momento em que a posse muda. Deixa de você estar de posse e agora está o poder público. E faço a reforma agrária na sua propriedade, parcela a propriedade, distribuo, crio critérios, etc. Tiro de você de imediato e lhe dou em compensação títulos da dívida pública. Estamos em 2022, você vai recebê-los até 2042.
tá? Anualmente, a partir do segundo ano da sua emissão. Então, emitidos em 2022, você vai receber a partir de 2024 a primeira parcela. Aí, Lucas, 2024, 2025, 2026, 2027, 20, até 20 anos, tá? Isso aí quem define é o poder público, o ente desapropriante, tá? O ente expropriante que vai definir como vai parcelar, em quantas vezes vai ser, etc., e lança os títulos. Professor, e qual é o valor? Quem é que diz? Também o poder público. Há um processo administrativo de desapropriação, tá? Tem uma fase declaratória, onde ele declara que vai desapropriar e com qual fundamento vai fazê-lo. Você é notificado disso, e aí tem um processo de avaliação, e depois tem a emissão na posse e o pagamento da indenização. Se for uma propriedade que atende à função social, para se emitir na posse, Lucas, o poder público já tem que pagar, porque é prévia e justa e em dinheiro. Se for uma propriedade que não atende à função social, para se emitir na posse não tem que pagar, tem que entregar os títulos. Os títulos seriam como se cheques predatados do poder público, notas promissórias predatadas, né, do poder público, tá? São títulos de crédito do poder público, resgatáveis num prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão. Logicamente, o proprietário fica pé da vida, isso tudo é prejudicado pelo procedimento. Por exemplo, Daniel, esses títulos são negociáveis no mercado. Então, você acabou de sofrer uma desapropriação dessa, uma propriedade rural, que foi considerada não atendendo à ação social. Recebeu títulos da dívida pública, resgatáveis no prazo de 20 anos. Você vai ao mercado e tenta antecipar o recurso, vendendo seus títulos para um investidor, que normalmente aplica um deságio sobre o valor e ele compra. Você vai apurar pelos 20 anos de parcela aí mais ou menos um terço do valor, aproximadamente. A sua propriedade era de 600 mil reais em títulos. O cara recebeu os 600, ele vai passar 20 anos recebendo. Então, ele vai lá e ele antecipa. Você quer, Daniel? Ele paga 200 mil à vista nos títulos. Não é? É claro que esses títulos também rendem correção, tá? Agora já estou falando de aspectos extremamente práticos aqui, já estamos fora do direito, já estamos em mercado de aquisição de títulos da dívida pública, né? Diga, Ana. Eu tenho uma perguntinha. Esses títulos, eles também são dados para propriedades urbanas ou só para rurais? Boa, Ana, boa pergunta. Muito bem. Títulos da dívida agrária são só para propriedades rurais, que elas estão indexadas à realização da reforma agrária, tá? Mas a propriedade urbana, que não atende função social, também tem consequência. Vou falar agora para lhe responder, tá bom? Antes de lhe responder, todo mundo entendeu a propriedade rural? Tá claro? Se ela atender à função social, ela pode ser desapropriada? Pode. Mas a indenização tem que ser como? Prévia, justa e em dinheiro. Se ela não atender, aí ela pode sofrer a desapropriação para fins de reforma agrária, aí vai receber em títulos resgatáveis num prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão. Tá bom? Quem é encarregado de fazer isso, professor? Normalmente o INCRA é quem faz esse tipo de declaração e que toca essa desapropriação para fins de reforma agrária. O proprietário, claro, pode se defender contra isso. Ele vai tentar obstar a desapropriação por essa modalidade, porque ele é muito desvantajosa. E vai argumentar que a propriedade atende à função social, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Assim como também ele pode se insurgir contra as avaliações do processo de desapropriação, tanto na em dinheiro quanto em título. Às vezes a em dinheiro também é prejudicial. Vai lá e quer desapropriar, vai pagar em dinheiro. Diz que atende à função social, mas precisa fazer uma obra. E avalia de uma maneira que não lhe atende. Você imagina que seu terreno vale 500 mil reais. O poder público vai lá e desapropria e diz que é 150. Ele paga. Você não quer desapropriação por 150. Você vai discutir uma indenização pelo dano material de ter sido subvalorizada a sua propriedade na desapropriação. Tá bom? Isso acontece muito, tem muito caso prático. Aí, quando o ente público quer perseguir algum desafeto político, por exemplo, vai lá e desqualifica a finalidade do ato administrativo, faz uma desapropriação maléfica e prejudica a pessoa. Eu tenho uma situação prática aqui no escritório de um investidor que tinha 30 lotes de terreno numa região de praia aqui, próximo de João Pessoa, que sofreu a desapropriação e o poder público pagou pelos 30 lotes o valor que ele não consegue comprar um lote. Era isso mesmo que eu ia fazer a pergunta ao senhor. Avaliou os 30 lotes por 25 mil. Os 30. Como se fosse menos de 1.000 cada lote. E um lote naquele lugar é 40 mil. Então, ele não compra um.
com o dinheiro dos 30. Olha o tamanho do prejuízo. Não é? Aí o que é que faz nessa situação, professor? Primeiro, tenta impedir a desapropriação. Se não conseguir, vai discutir a indenização pelo dano material decorrente da desapropriação ilegal, que causou danos ao patrimônio do proprietário. O grande problema disso é que nós estamos num país onde a justiça é extremamente lenta e ineficaz. Nesse caso concreto que eu estou exemplificando aqui, por exemplo, já estamos tramitando há mais de 5 anos com essa ação. E ainda não saiu nem a sentença de primeiro grau. Aí o poder público vai recorrer até enquanto puder e procrastinar isso indefinidamente no tempo. E quando finalmente isso transitar em julgado, o pagamento da indenização devida ao proprietário vai entrar no regime de precatórios. Aí ele vai levar uma outra maçada secular. Por exemplo, eu estou com um cliente super feliz aqui no escritório, que se tornou meu amigo pessoal, que acabou de receber um precatório de um processo que transitou em julgado em 2008. Não sei se vocês entenderam bem, eu disse transitou em julgado em 2008. Eu não estou dizendo que o processo é de 2008, não, viu? Em 2008 terminou, ele começou em 90 e alguma coisa. Eu participei desse processo já durante a sua tramitação, porque quando ele começou eu não era nem advogado. Eu acho que eu não estava nem no ensino médio ainda, quando o processo começou. Eu entrei nele já tinha alguns anos, quando eu me formei. E aí passaram-se vários anos até ele terminar. E depois de terminado, mais outros vários anos até se pagar. O que é que isso faz? Isso torna o poder público meio superpoderoso, meio prepotente diante dos direitos de todo mundo. Os danos que ele causa vão demorar muito a serem reparados. Além de ser responsabilidade de um ente que é geral. Então, o agente político vai fazer um ato desse tipo, com desvio de finalidade, com prejuízo absurdo ao direito do proprietário, sabendo que ele vai terminar o mandato dele, se reeleger, volta a ser de novo prefeito, não sei quanto tempo depois, e o processo nem acabou ainda. E o proprietário fica lascado, prejudicado com a tramitação. Veja como a lentidão da justiça é maléfica, é deletéria, não é? Provoca uma instabilidade, uma insegurança e prejuízos em todos os campos. Se a gente tivesse uma justiça rápida, meu amigo, peraí, você desapropriou aqui, é prévio e justo em dinheiro. Como é que você está dizendo que esses 30 lotes de terreno aqui só valem 25 mil reais? Se um lote ali é mais de 30, você está matando esse proprietário aqui, vem cá, paga a diferença. Não sei o que, não, prefeitura. Você pagou aqui 25 mil, devia ter pago 700 mil. Cadê o dinheiro do proprietário? Então devolva os terrenos. Uma conversa rápida, pá e bola, curta, não é? Curta, objetiva, prazos mais apertados e intimações que aconteçam com mais celeridade, processos que tramitem com rapidez. Do mesmo jeito, quando o sujeito é devedor de alguém, você entra com ação de cobrança, daqui a pouco o camarada vai ser citado, depois de citado ele tem um tempo para contestar, aí vem a audiência de conciliação, aí passa anos sem acontecer nada, aí instrução de julgamento, perícia, não sei o que, discute lá, pede aquisitação, o outro impugna isso, o outro não sei o que, o juiz passa um tempão para dar a sentença, 3 anos depois vem a sentença, aí começam os recursos, e o credor está aí, desesperado, com 5, 8, 10 anos, sem ver o recurso que tinha direito. Né? Então, a lentidão da justiça provoca esse prejuízo enorme. Isso é um fato. Né? Mas, tecnicamente, a gente sabe que o atingido por qualquer ato ilícito em sua esfera patrimonial ou liberdade, etc., tem direito à indenização pelo dano causado. Tá bom? Então, no caso de processo de apropriação, a defesa eventualmente, apontar alguma nulidade, algum abuso de autoridade, algum desvio de finalidade nesse ato, se tiver se apontando interesse, necessidade ou utilidade de maneira irregular, para tentar obstar a própria desapropriação, e a segunda possibilidade é discutir a indenização, para resguardar o direito daquele que está sofrendo a desapropriação. Ok? Fecha aí essa nota de rodapé de ordem prática. Espera aí, antes de fechar, deixa eu dizer um outro lado da moeda, para vocês entenderem bem porque que a gente diz que o Brasil não é um lugar para principiantes. Pelo que eu acabei de falar, você pode pensar, meu Deus, então a desapropriação é sempre um prejuízo terrível para o proprietário, ele está correndo um risco danado. Tá, realmente, não é, Thalita? Basta o prefeito cismar com você, diz que aquele seu terreno ali é o canto certo para fazer uma creche, que aquele seu prédio ali é o lugar ideal para fazer um hospital, e pronto, agora virou um interesse social. Desapropria e ele vai lhe pagar o quanto a prefeitura avaliar. E se acontecer o inverso? Se ele quiser pagar uma fortuna? Parabéns, Lucas, é isso que eu quero dizer. Ele tanto pode lhe prejudicar e lhe perseguir, quanto também pode
lhe beneficiar ilegalmente, em geral até se consorciando com você proprietário, não é? Para, de maneira improba, causar danos ao erário e locupletar-se indevidamente de recursos. Vai lá e desapropria um terreno velho no fim do mundo, que valia 20 mil reais por 420 mil. Você, uau, 420? Como assim? Ninguém nem controla isso. E é o lugar certo para fazer uma praça. Pronto. É o lugar correto para fazer aqui um posto de saúde, o lugar correto aqui para melhor lugar para fazer colocação aqui de um grupo escolar. Pronto, sei lá o quê, né? Vai lá, desapropria e avalia estratosfericamente e paga ao proprietário. Tá? Nesse caso, o que se está fazendo, em geral, em consórcio com o proprietário, é utilizar da desapropriação de maneira desvirtuada, de maneira improba, para desviar recursos públicos. Também acontece. É o outro lado da moeda que a gente estava colocando. Também tão absurdo quanto, né? Aqui já maléfico para outros interesses jurídicos, outros bens que são a moralidade administrativa, o patrimônio público, o interesse público geral, a coletividade, etc. Não é? Todo mundo entendendo? Está claro? Muito bem. Fecha a sinal de rodapé enorme e vamos voltar para a pergunta objetiva de Ana. Professor, o que acontece com a propriedade urbana? Tá? Vamos lá. Se a propriedade urbana atender à função social, atende, está usada normal, conforme as exigências do plano diretor. Então, não tem problema para aquela propriedade. Pode ser desapropriada? Pode. Mesma regra da propriedade rural. Prévia e justa indenização em dinheiro. Ok? Prévia e justa indenização em dinheiro. E se aplica a terrenos, casas, edificações iniciadas, o que for. Prévia e justa indenização em dinheiro. Galpão, prévia e justa indenização em dinheiro. Tá bom? Agora, se a propriedade urbana não atender à função social, por exemplo, você tem um terreno urbano que está bem no centro da cidade e você não faz nada lá. Fica o mato comendo, criando pragas, infestações, sendo utilizado para pessoas consumirem droga, bagunçarem a região, etc., causando até prejuízo tanto ao desenvolvimento da cidade quanto até à saúde pública e à ordenação territorial daquele setor. E você não faz nada do seu terreno. Eita, professor, pronto, está lá, canalhando com a cidade. Está atendendo à função social? Não, porque não está sendo utilizado de conformidade com as exigências do plano diretor. E aí, o que é que pode acontecer com essa propriedade urbana? Se fosse rural, seria o quê? Desapropriação para fins de reforma agrária. Não é? Prévia e justa indenização? Não. É justa indenização em títulos da dívida agrária, resgatáveis num prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão. Como é uma propriedade urbana, não dá para fazer reforma agrária numa propriedade urbana. Em geral, são áreas pequenas, não tem nada que fazer produção agrária aqui, não tem como lotear nem fazer reforma agrária para isso. Então, existe uma outra consequência para a propriedade urbana, que difere um pouco da propriedade rural. Qual é, professor? A própria Constituição estabelece sanções sucessivas que são atribuíveis à propriedade urbana que não atender à função social. Que sanções são essas? Primeira, anote aí, parcelamento ou edificação compulsória. Parcelamento ou edificação compulsória. O que é isso? O poder público notifica o proprietário, mandando ele dar uso à propriedade adequado, de conformidade com as exigências do plano diretor, fixando um prazo. Não faz, vai lá e loteia o terreno, por conta própria. Abre rua, corta. Aqui não vai ficar assim, não, abandonado, não. Manda limpar, corta as ruas, abre, loteia. Isso aqui é um parcelamento compulsório. Edificação compulsória. Separa alguma coisa, faz alguma obra, e todo esse custo vai para o contribuinte. Tá? Parcelamento ou edificação compulsória. Primeira sanção. Segunda, não resolveu não? Resolveu não. IPTU progressivo, Maicon, no tempo. IPTU progressivo, Imposto Predial Territorial Urbano, progressivo no tempo, Caio. Como assim? Atende a sua social? Não atende, não. IPTU esse ano é 1% do valor da sua propriedade. Se passar 3 anos não atender, vai ser 5% agora. Eita, professor. Continua sem atender, agora é 10% do valor da propriedade de IPTU. A alíquota vai subindo progressivamente, tá? E quem é que diz quanto vai ser, professor, e de quanto em quanto tempo, para essa progressividade não ficar subjetiva, não é, Daniel? Imagina o prefeito resolvendo, na sua agora vai ser 50% de IPTU, a sua agora é 80%. Não, não é assim, né?
a estrita legalidade na esfera tributária, Thalita, tá? Então, essa gradação de sanções e o IPTU progressivo tem que estar previsto expressamente na legislação municipal, na lei orgânica do município. Qual vai ser a progressividade sancionatória da propriedade urbana que não atender às exigências do plano diretor? A Constituição estabelece isso, mas a lei tem que dizer especificamente como será. Senão o município não pode aplicar o IPTU progressivo. Ok? Não resolveu ainda, tem a terceira possibilidade, que é o quê? A desapropriação. Pagando em títulos da dívida pública. Tá? Aqui não são títulos da dívida agrária, são títulos da dívida pública. Tá? Os títulos da dívida agrária também são da dívida pública. Só que são da dívida pública na espécie agrária. Aqui não, porque a gente está no ambiente urbano. Ok? Resgatáveis num prazo de até 10 anos. Então, não são 20, são 10. E não tem essa história de segundo ano de sua emissão. Resgatáveis num prazo de até 10 anos, tá? Eu quero crer que vocês vão estudar isso melhor, com mais detalhe, lá em Direito Administrativo. Porque a desapropriação é um instituto do Direito Administrativo. Mas já que a gente abriu a nota de rodapé aqui, para não perdermos o nosso mau costume de detalhar bastante as coisas, desapropriação mediante títulos da dívida pública resgatáveis num prazo de até 10 anos. Beleza? Ana, entendeu tudo? Propriedade urbana. Eu tenho uma dúvida. Cadê quem era que estava falando aqui? Não estou vendo. Daniel? Fala, Daniel. Sim. Não. Não, você pode, inclusive, isso é uso do seu direito de petição. Você pode pedir ao município que tome providência, pedir ao governo, você pode denunciar, como você está chamando, seria noticiar e teria noticiar. Você pode invadir, viu, Daniel? Pode invadir, cercar, dizer que você iria noticiar e requerer as providências, mas você não pode deflagrar um processo de desapropriação, tá? Ele pode até entender que, em atendimento ao seu requerimento, realmente é adequado desapropriar tal lugar por tal razão. Mas é sempre o poder público que toma a iniciativa, tá? Mas é claro que isso pode ter sido provocado por um particular. E outra coisa que você também pode... Calminha, Daniel. Outra coisa que você também pode fazer. Se você estiver sendo prejudicado pelo seu vizinho, você pode impor a ele uma obrigação de fazer, judicialmente, e também uma indenização, por dano material ou moral, tá? Porque ele está turbando a boa qualidade do uso da sua propriedade. Então, você também pode tomar... Aí não depende de poder público. Aí, ao invés de estar buscando uma desapropriação contra ele, você está tentando forçá-lo a corrigir os defeitos que ele está provocando na propriedade dele, que está ali prejudicando. Tem direito tanto a forçá-lo a isso, quanto também a indenização. Já peguei casos práticos aqui de vizinho que tem terreno abandonado, que vira um depósito de pragas, de rato, de barata, de escorpião, de tudo aquilo, e prejudica o vizinho. Vai lá e entra com ação contra o particular, para exigir que ele mantenha, pelo menos, conservado, limpo, não é? E que indenize também prejuízo por isso, por aquilo. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será afastada da apreciação do judiciário. Tranquilo? Então, você pode adotar providências, claro, nesse tipo de situação. Agora, isso não significa que você, particular, possa provocar uma desapropriação. Propriamente, não. Tá bom? Quem era que vinha? Tem uma mão aqui. Acho que uma dúvida. O outro Daniel. Oi, Daniel. Apareça, Daniel. É porque eu acabei de tirar a camisa. Bota a camisa. Bota a camisa. Né? Eu vou botar. Você vai ser desapropriado para fim de reforma agrária. Tem função social, viu? Deixa eu só tirar uma dúvida, professor. Exemplo, quais seriam os critérios da... Exemplo, que a propriedade não está cumprindo sua função social. Muito bem. Você estava aqui há mais ou menos meia hora, antes da nossa ligação cair. Meu negócio estava travando um pouquinho, professor. Porque, exemplo... Eu vou resumir para você, tá? Vou resumir. Na propriedade urbana, ser utilizada atendidas às exigências do plano diretor, que é uma lei municipal que organiza a ocupação do espaço territorial urbano. E na propriedade rural, a Constituição coloca requisitos escalonados, que são cumulativos. Aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais, respeito ao meio ambiente, respeito à legislação trabalhista,
e aproveitamento que favoreça o bem-estar de trabalhadores e de proprietários. Tá bom? Obrigado, professor, por Você repetir. vai lá no artigo 182 da Constituição e seguintes, o que a gente está falando aqui vai estar no 182, no 184, no 185, no 186 da Constituição. Tá bom? Certo. Professor, eu posso contar um caso que eu fiquei Veja como é engraçado, sabendo? veja como é engraçado. Só uma observação prática aqui, pra vocês entenderem como o nosso curso vai, né? A gente está no artigo 5º da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais. Eu já disse a vocês que direitos e garantias fundamentais não estão apenas no artigo 5º, né? A gente está aqui falando de propriedade, que é um direito fundamental, que está reconhecido desde o caput do artigo 5º, mas, em atenção a isso, já estamos lá no artigo 186 da Constituição. Depois falamos de coisas do 182, do 183 da Constituição, nessa conversa de hoje. E ainda tem muita coisa para acontecer. Tá? Então, assim, na verdade, a gente está falando um pouco de cada coisa, tentando, como a gente combinou, tentando dar o máximo de verticalidade no trato dos temas possíveis. Isso vai agrupando o conteúdo. Tá? Então, nós não estamos no artigo 5º apenas. Tá? Nós estamos falando de direito de propriedade, fechando a abordagem de direitos e garantias fundamentais, para a gente começar os remédios constitucionais. Tá bom? Ok, Daniel. Daniel, só uma coisinha. Exemplo, se a pessoa tem uma terra e ela coloca, exemplo, para o gado, certo? E alguém chega e fala que ela não está usando da terra. Tipo, mas porque ele não constrói nada na terra e tudo mais. Seria falta de cumprir a sua função social? Não necessariamente, Daniel. Não necessariamente, tá? Vamos ter que apurar mais detalhes desse caso. Porque a destinação de propriedade rural para a pecuária também pode ser uma destinação adequada. Então, não necessariamente por estar exercendo pecuária não esteja cumprindo a função social. Agora, não pode estar fazendo uma pecuária com mão de obra escrava. Uhum. Não pode estar fazendo uma pecuária e degradando o meio ambiente, acabando com floresta, fazendo isso, introduzindo gado em áreas que seriam de preservação, etc. Não é? Então, lembre dos requisitos que a gente colocou. Aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais, respeito ao meio ambiente, respeito à legislação que rege as relações de trabalho. Esse conjunto aqui é que é o qualificativo que a propriedade rural precisa ter para que ela seja considerada atendendo à função social. Tá? E aí pode ocorrer um contraditório entre o ente expropriante, poder público, que está tentando desapropriar para fim de reforma agrária, e o proprietário defendendo-se, querendo dizer que ele está atendendo à função social e, portanto, não deve ser sujeitado a essa desapropriação. Tá? Sim, obrigado. Só para fechar, nada, Daniel, só para fechar, vou dizer mais um ponto. Não é que o proprietário possa impedir a desapropriação. Em última ratio, o poder público acaba conseguindo desapropriar, porque prevalece o interesse público sobre o interesse privado. Mas ele pode impedir que a desapropriação seja por descumprimento de função social quando ele estiver cumprindo, não é? Porque o procedimento é mais gravoso e não é justo aplicar um procedimento mais gravoso para quem, aspas, não está enquadrado nele, não merece ser sujeitado a isso. Todo mundo entendendo? Muito bem. O outro Daniel quer voltar a falar, está com a mão ali. Pois não. Falei quando atende e quando não atende. Se estende. Se estende, sim. Se estende. Sim. Eu vou repetir mais uma vez para tentar ser mais sintético agora e aí fixar melhor, tá bom? Vamos todo mundo aproveitar aqui o gancho de Daniel, porque realmente são muitas informações e pode estar... seja bom a gente resumir. Quando atende a função social, seja urbana, seja rural, o tratamento é o mesmo. Só pode desapropriar por interesse, necessidade ou utilidade social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. É rural, precisa fazer a obra, é o lugar correto, precisa desapropriar. Beleza, prévia e justa em dinheiro. É urbana, está correta a propriedade, atende a função social, mas precisa desapropriar de todo jeito, prévia e justa em dinheiro. Agora, se não atender, é que as diferenças são maiores. Tá certo? Aí eu não vou repetir tudo de novo, senão a gente vai passar muito, mas vocês lembram. Na rural, a situação uma, na urbana, a situação outra. A desapropriação da urbana que não atende em títulos da dívida pública resgatáveis no prazo de até 10 anos. Mas antes ela pode sofrer parcelamento ou edificação compulsória e IPTU progressivo no tempo. E a rural
desapropriação em títulos da dívida agrária, resgatáveis num prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão. Tá bom? Depois vocês anotam tudo isso, vão reler para fixar melhor. Ainda tem uma outra coisa que é importantíssima nesse campo, que é a desapropriação-sanção propriamente dita. Desapropriação-sanção estrito sensu, que eu costumo chamar, na verdade, de expropriação, seu Gedilane. Expropriação, que é pior do que a desapropriação da propriedade que não atende à função social sobre a qual a gente estava conversando agora. Viu? Calma aí, professor, que história é essa? São as hipóteses em que a Constituição admite a desapropriação sem indenização nenhuma. Nem dinheiro, nem título, nem nada. Eita, professor, e tem isso na Constituição? Tem, sim, senhor. Tem, sim, senhora. Quais são as situações? E, inclusive, mais de um caso. A Constituição estabelece 2 hipóteses em que se admite uma desapropriação nitidamente expropriatória, sancionadora com expropriação. Quais são as 2 hipóteses? Propriedade utilizada para cultivo de plantas psicotrópicas proibidas. Plantas psicotrópicas proibidas, todo mundo entendendo, né? Tá fazendo isso na propriedade. Tô com uma plantação de coca aqui. É uma plantaçãozinha de maconha singela. Tá? Desapropria sem indenização nenhuma. Ok? Segunda possibilidade, propriedade cultivada com mão de obra escrava. É o extremo da precarização da relação trabalhista, tá? Redução de pessoas à condição análoga de escravo. Está fazendo isso na propriedade? Está sujeito a desapropriar sem indenização, que é muito mais do que um não atendimento à função social. Por isso a sanção é maior. E por isso que eu estou chamando de expropriação. Veja se faz sentido para você. Expropria. Não faz muito, professor, porque o termo expropriar já parece uma injustiça. Não, nesses casos não é uma injustiça, não. É uma sanção. Está ali sancionando com a perda da propriedade, com a desapropriação sem nem lhe indenizar de tão mau uso você estava dando à propriedade. Tranquilo? Todo mundo acordado, entendendo? Dúvidas, pendências? Muito bem. Requisição, anote aí. Ana queria perguntar algo, não? Entendeu tudo? É porque você tá verdinha para mim aqui. Eu acho que você como se fosse falar. Queria, professor. É uma pergunta. Se, por exemplo, a prefeitura achar que o terreno da minha casa é um local bom para construir, por exemplo, um posto de saúde, aí sim, ele escolhe desapropriar minha casa. Mesmo eu tentando justificar com a prefeitura, eles vão desapropriar e eles vão avisar primeiro, né? Mas eles vão desapropriar e é isso. Eu não tenho nem direito de argumentar. Solicitando. Entendi. Tem não. Você tem direito de argumentar no sentido de que você precisa ser notificado desse fato, vai ter prazos para se reorganizar, depois vai ter que ser avaliado o valor da sua propriedade, quanto eles vão lhe pagar de indenização, e você também pode impugnar o valor, mas você não pode obstar realmente a desapropriação. Tá bom? A não ser que ela esteja ocorrendo por algum desvio de finalidade, alguma ilegalidade, etc. Aí você vai poder utilizar de recurso para impedir que aconteça. Mas se for dentro da normalidade, é real que existe uma obra a ser feita ali, é real que o lugar mais adequado é a sua, tem estudos, etc., tem um projeto, você não pode simplesmente empacar pelo seu direito de proprietário particular o interesse social, a utilidade social ou a necessidade. Tá bom? Aí você vai ter que se sujeitar, receber a sua indenização e alocar-se em outro local. Ok? Tudo bem. Requisição. Falei em requisição, não foi agora? O que é requisição, pessoal? Professor, requisição é aquele negócio quando a gente tem um plano de saúde, aí tem alguns exames que só faz se você for lá na Unimed buscar requisição. Também, né? Mas aqui a gente está falando no direito público, tá? Requisição é quando o Ministério Público requisita informações assim assado. Ou a delegada requisita o comparecimento. Também. Requisição vem de requerer, é um pedido com autoridade. É um pedido vinculante, né? Requisição é quando você pede algo com o direito de exigir que lhe dê. Então, você não está só pedindo. Em geral, em direito, tecnicamente, a gente diferencia, Caio,
o solicitar do requisitar. Ok aí? Solicitar ou pedir Ô, professor, se diferem do requisitar, Gedilane, porque o requisitar é solicitar sem poder não dar. Quando eu boto você para fora da sala, que Deus o livre, né? Eu não estou pedindo que você saia só, não estou pedindo que você saia querendo que saia mesmo, que vai ter que sair, não é? Quando o delegado lhe intima para comparecer, ele não está lhe convidando só, não. Ele está lhe convidando e dizendo, se você não for, ele manda o camburão lhe buscar e trazer você. Que a gente chama de condução coercitiva, não é? Quando o Ministério Público requisita informações num determinado órgão público, ele está dizendo, traga, se não trouxer, manda a polícia lá buscar as informações. E ainda processa a pessoa por crime de desobediência. Todo mundo entendendo o que estou falando? Está claro? Mas não é de nada disso que eu vou falar hoje, aqui, neste momento. Já lhe escuto, seu Gedilane. Não é de nada disso que eu vou falar. Eu abri uma nota de rodapé aqui para os diferentes sentidos do termo requisitar, não é? Que caminham de uma maneira meio integrada, Daniel. Eles têm, em geral, o mesmo sentido. A requisição, em geral, é uma solicitação irrecusável ao destinatário da solicitação. Ok, Lucas? Confere? Muito bem. No direito administrativo, no direito público, constitucional e administrativo, o termo requisição designa a possibilidade de uso excepcional da propriedade privada pelo poder público para atender a demandas emergenciais de iminente perigo, de emergencialidade, sob a propriedade privada. Então, o poder público pode requisitar a propriedade do particular e dar uso imediato, emergencial àquela propriedade, independentemente de indenização, salvo a posteriori por eventuais danos decorrentes da requisição. Ok? Se causar dano por decorrência daquele uso temporário e excepcional que precisou ocorrer na propriedade privada, a posteriori serão indenizados os danos. Mas não se paga pelo uso e não se indeniza pela propriedade. Quais são as duas grandes diferenças da requisição para a desapropriação? Primeira, não há transferência de direito de propriedade. A propriedade continua sendo do particular, não é do poder público. Continua, não transferiu, não virou dono, não desapropriou, apenas usa de modo temporário